Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para ajudar o autor e apoiar o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 2. Capítulo 3. O som da corrente. Caro hóspede, você parece um pouco indisposto. Está tudo bem com você? Caro hóspede, parece que seu estômago está doendo, você se sujou? Enquanto Subaru baixava a cabeça envergonhado, as irmãs gritavam com vozes preocupadas. Eram vozes familiares, mesmo depois de tão pouco tempo. As vozes eram às vezes incômodas, às vezes aliviadoras, vozes em que ele podia confiar. Mas agora essas vozes soavam completamente diferentes, soando com força contra os tímpanos de Subaru. Respondendo à sensação dos olhares delas, Subaru organizou a respiração e levantou o rosto. Desculpe-me por deixá-las preocupadas. Sou apenas um pouco denso quando estou acordando. De alguma forma, a fúria que surgiu dentro dele se dissipou enquanto ele pressionava o rosto contra a roupa de cama. Embora o choque inicial tivesse passado, ele se sentia como se estivesse amarrado com um fio de seda, uma sensação de perda que o fez sentir um soluço saindo do peito. Pensando em como seria maravilhoso e irritante se tudo isso fosse apenas um truque malicioso que Rosval estivesse pregando nele. A pretensão em sua própria mente o fez se sentir um pouco melhor. Subaru abriu os olhos e olhou para frente. Ah, é isso mesmo. Depois de um instante, o mundo embaçado ficou claro e a realidade se impôs ao jovem garoto. Subaru viu as gêmeas de pé nos dois lados da cama, com as mãos sobre a roupa de cama. Os rostos familiares de Han e Ren estavam olhando sem expressão para Subaru, como de costume. Nenhum dos dois olhos continha qualquer tipo de emoção em relação a Subaru. Os 4 dias em que ele viveu com elas, aproximando-se um do outro pouco a pouco, evaporaram como a névoa da manhã. Prezado convidado. Com vozes desconcertadas, os lábios de ambas teceram as palavras em uníssono. Seus olhares perseguiram Subaru, agora sentado na cama. Mas Subaru, aparentemente sentindo um calafrio no ar, obedeceu à sua sensação de desconforto e se levantou rapidamente, colocando distância entre eles. Caro hóspede, você não deve se mexer de repente. Você ainda não está bem descansado. Caro hóspede, é perigoso se mover de repente. Você ainda não descansou profundamente. O corpo de Subaru se afastou reflexivamente das duas garotas e de suas vozes preocupadas. A resposta fria fez com que os olhos delas se apertassem com um olhar magoado, mas Subaru estava frenético demais para perceber isso. Ele estava tendo muita dificuldade em lidar com a sensação de que as conhecia, mas elas, por sua vez, não o conheciam. Foi apenas alguns dias antes que Subaru teve a mesma sensação na rua movimentada, no beco e na loja em ruínas. Mas agora era completamente diferente. A situação era diferente. O tempo era diferente. A experiência era diferente. Não era como quando ele havia refeito as coisas com Emilia e Felt quando mal as conhecia. Certamente, ele havia feito algumas manobras para refazer as coisas com as pessoas em quem confiava. Mas agora, diante do fato de as pessoas que ele conhecia terem se transformado novamente em estranhos, Subaru foi tomado por um terror inabalável e sem rosto. A empregada gêmea diante dos olhos assustados de Subaru começou a perceber que algo estava terrivelmente errado. O silêncio se abateu sobre a sala. Nenhum dos lados podia dizer ou fazer nada. Foi por isso. Desculpe, não posso fazer isso agora. A ação de Subaru, agarrando a maçaneta da porta e praticamente caindo no corredor enquanto corria para fora, foi apenas um momento mais rápida do que o movimento das gêmeas para detê-lo. Subaru correu, com as solas dos pés descalços absorvendo o frio do corredor, respirando pesadamente com dificuldade. Ele corria ferozmente, atordoado, sem nenhum destino específico em mente. Ele correu. Fugiu. No entanto, ele não compreendia do que estava fugindo. Tudo que ele sabia era que não suportaria ficar naquele lugar por mais um momento. Subaru correu por um corredor repleto de portas de aparência semelhante,
com passos ainda tênues, como se estivesse prestes a cair a qualquer momento. Então, sem fôlego, Subaru colocou as mãos em uma porta como se ela levasse diretamente a ela, e, ao entrar, foi recebido pela grande massa de estantes do arquivo de livros proibidos. Com a porta fechada atrás dele, o arquivo ficou completamente isolado do mundo exterior. A única maneira restante de entrar na sala pelo lado de fora era abrir todas as portas de toda a mansão. Subaru não sentia mais a perseguição. Ele deixou os ombros caídos, encostou-se na porta e afundou no chão. Ele não estava agachado e, mesmo assim, seus joelhos estavam tremendo. Assim como os dedos que ele esticou para tentar mantê-los no lugar. Se eu estivesse jogando sumô de papel, eu cortaria algumas linhas malucas agora mesmo. Até mesmo sua auto-zombaria não tinha força. Seu sorriso seco parecia não conter nada além de vazio. O cheiro de papel velho no ar do arquivo calmo espalhou suavemente uma sensação de calma e tranquilidade na mente de Subaru. Embora Subaru soubesse que era um conforto superficial, era a única coisa que ele tinha para se agarrar naquele momento. Uma vez após a outra, ele respirou fundo e desesperadamente. Enquanto Subaru arfava como um peixe fora d'água, uma voz desdenhosa falou de dentro do arquivo. Você é muito mal educado, entrando sem nem bater na porta. Havia um banquinho de pé bem em frente à entrada, bem dentro da sala mal iluminada. Uma garota estava sentada sobre ele. Era Beatriz, guardiã do arquivo de livros proibidos, mantendo distância de Subaru, a mesma de sempre, nem um fio de cabelo de diferença. Com um som alto, Beatriz fechou o livro, grande demais para seu corpo minúsculo, e olhou para Subaru. Eu me pergunto, como você rompe a passagem? Agora já são 2 vezes. Desculpe, um pouco de tempo está bom, então me deixe ficar aqui um pouco. Por favor. Subaru juntou as mãos, abaixou a cabeça em súplica e fechou os olhos sem esperar pela resposta dela. Este é um lugar tranquilo, sem ninguém para me incomodar. Tenho de controlar os fatos. Qual é o meu nome, onde estou, quem são as 2 gêmeas de antes? Qual é o nome da garota à minha frente, quem é ela? Esse quarto estranho? Os 4 dias que passei? A promessa que fez de estar com alguém, amanhã, que? Sim, Emilia. Ele se lembrou de seus cabelos prateados, que brilhavam sob a luz da lua, de seu sorriso tímido. Ele se lembrou da promessa que havia feito com Emilia, com a lua e o céu estrelado brilhando acima deles. Beatriz. Será que somos próximos o suficiente para você estar chamando o meu nome? Você disse que eu invadi a passagem agora mesmo, e uma vez antes também. Beatriz fez uma cara feia ao ser tratada como uma conhecida e ter uma pergunta imposta a ela. No entanto, Beatriz manteve sua postura corajosamente ao responder. Você e sua cabeça dura entraram aqui há 3 ou 4 horas. A vez em que eu entrei, mexendo no seu esquema, e você ficou brava e me intimidou. Entendi. Embora não houvesse força por trás disso, ele não negligenciou seu sarcasmo em relação a Beatriz, ficando ainda mais irritado com ela. Subaru havia encontrado Beatriz 3 ou 4 horas antes, segundo ela. As palavras dela só podiam significar o momento em que ele acordou pela primeira vez na mansão Rosval, quando Subaru, sem pensar em nada, atravessou o corredor em loop em sua primeira tentativa. Quando ele acordou naquela manhã, Han e Ren estavam na frente da cama. Em outras palavras, esta é a segunda vez que acordei na mansão, então. Subaru reuniu lembranças de todos os lugares para juntar suas circunstâncias. A única vez em que as gêmeas estiveram presentes quando Subaru acordou foi naquela manhã. Depois disso, elas se alternaram. Além disso, o primeiro dia foi a única vez em que ele teve status social para usar a cama do quarto de hóspedes. Em outras palavras, eu fui 5 dias à frente e voltei 4 dias atrás. Assim como na capital real, Subaru havia voltado no tempo. Isso resumia sua situação atual. Mas entender isso era uma coisa, aceitar era outra. Subaru segurou a cabeça e tentou pensar no que poderia fazer com que ele voltasse no tempo.
Quando Subaru voltou no tempo na capital real, isso foi acionado pela morte, que ele apelidou de retorno pela morte. Ele decidiu que, por ter morrido 3 vezes antes de salvar Emília, ele havia deixado esse ciclo para trás. Na verdade, ele havia passado 5 dias na mansão Rosval em absoluta paz e tranquilidade, não é mesmo? E então, de repente, voltando no tempo, ele não havia recebido nenhum aviso. As condições mudaram em relação a antes. Eu me fiz pensar que a morte me mandou de volta, mas talvez ela volte a funcionar automaticamente depois de uma semana. Não, se fosse esse o caso, então. Se fosse assim, não havia motivo para ele ter acordado no primeiro dia na mansão Rosval. Os princípios que sustentam o retrocesso no tempo permanecem obscuros, mas loops como o da capital real certamente seguiam certas regras. Uma regra era, sem dúvida, o lugar onde você renascia. Se Subaru não tivesse sido liberado desse loop, ele deveria ter acordado bem na frente do dono da loja de frutas com o rosto marcado, como já havia feito 3 vezes. Mas não foi um homem de meia-idade com cicatrizes, foram aquelas empregadas angelicais. Acho que subi na vida. Essa parte o fez sentir como se tivesse trocado o inferno pelo céu. Com vários tapinhas, Subaru apalpou seu próprio corpo e se certificou de que não estava ferido. Não se poderia pensar que algo havia acontecido. Mas se eu morri, como foi que morri? Tudo estava normal antes de eu dormir durante a 4ª noite. De qualquer forma, não parecia que eu morreria em meu sono antes de chegar ao 5º dia. Ele se perguntou se a morte instantânea, sem qualquer conhecimento consciente dela, era realmente possível. Ele tentou se imaginar morrendo de veneno ou gás enquanto dormia, mas isso significava ser assassinado. Não havia motivo para que alguém assassinasse Subaru, portanto, as condições preliminares simplesmente não haviam sido atendidas. Então, isso significa que é um loop forçado, a menos que um atinja condições claras. Se você considerasse isso como um jogo, era como um game over que acontecia se você não acionasse os sinalizadores necessários. Não saber quem colocou as bandeiras ou porque já era ruim o suficiente, mas não saber os gatilhos, isso foi um design de jogo bastante desanimador. Além disso, sou o tipo de jogador que desiste rapidamente e sai correndo para ler um guia de estratégia. Beatriz deu um sorriso de desprezo ao ver Subaru mergulhar em um oceano de introspecção. Ela parecia entediada quando falou. Isto aqui está ficando muito chato com toda essa conversa fiada que você tem feito. Morte isso, vida aquilo é por isso que os humanos são tão chatos, eu acho. São só enganos e presunções até o fim. É por isso que não consigo manter uma conversa com sua espécie. Foi uma maneira brusca e até mesmo cruel de dispensá-lo. Mas Subaru ficou aliviado com o fato de a atitude de Beatriz não ter mudado nem um pouco. Ele se levantou, limpando a poeira do traseiro enquanto se virava para a porta. Partindo, eu suponho. Há algumas coisas que preciso resolver. Vou deixar a lamentação para mais tarde. Obrigado. Eu não fiz absolutamente nada. Será que você já poderia ir embora? Eu realmente preciso reajustar a passagem. Embora não houvesse nem um pouco de gentileza em seu tom, por algum motivo, Subaru achou isso reconfortante. A própria Beatriz talvez não tivesse essa intenção, mas Subaru sentiu que as palavras dela o estavam empurrando para frente. Ele girou a maçaneta da porta, uma brisa fresca soprou quando ele deu seu primeiro passo para fora. O vento fazia seu cabelo curto balançar, ele cobriu o rosto com um braço ao sentir um leve formigamento nos olhos. Então, o vento parou, ele sentiu a grama sob seus pés descalços e prendeu a respiração ao avistar a garota de cabelos prateados no jardim, fazendo seu coração saltar de alegria. Ah, ela realmente é tão radiante. Bem, esse é um belo toque, pensou ele, despejando internamente uma série de invectivas contra a atrevida guardiã do arquivo. Subaru. Ao perceber Subaru, os olhos violetas da garota se arregalaram e ela correu urgentemente para o lado dele. Aquelas 3 sílabas em forma de sino que saíam de seus lábios estavam no tom mais alto que ela conseguia pronunciar.
Subaru espontaneamente desviou os pés em direção à garota que se aproximava rapidamente. Enquanto ela olhava da cabeça aos pés, os cantos de seus olhos se abriram em alívio. Mas ela imediatamente recuperou o juízo e voltou à sua aparência normal. Não me deixe preocupada assim. A Han e a Ren ficaram muito preocupadas, correndo pela mansão e fazendo uma grande confusão porque você fugiu logo depois de acordar. É raro elas ficarem tão agitadas, não é? E desculpe. A Beatriz me atrasou um pouco. De novo. Ouvi dizer que ela já implicou com você uma vez antes de eu me levantar, mas... Quando o belo rosto de Emília se aproximou com uma expressão de preocupação, o olhar indefeso dela fez com que Subaru estendesse a mão para ela, como se seu próprio coração fraco estivesse tentando se agarrar a ela para se apoiar. Mas era um lugar abrupto demais para isso. Se ele fizesse isso, a calma no arquivo perderia todo o sentido. Não era seu objetivo fazer de Beatriz um bode expiatório. Tudo que Subaru pôde fazer, vendo o rosto ansioso de Emília, foi responder com uma expressão vaga. Não era um comportamento muito parecido com o de Subaru, mas a formalidade de Emília não permitiu que ela se aprofundasse muito mais. Claro que não. Emília não havia passado uma única hora com esse Subaru desde que conhecera, não havia como ela saber disso. Os 4 dias despreocupados que Subaru e Emília passaram juntos foram jogados na sarjeta. 4 dias despreocupados que realmente aconteceram, que Subaru sabia, mas Emília não. O que é isso? Há algo em meu rosto. Sim, há olhos, nariz, orelhas e boca bonitos em todo o seu rosto. Estou feliz que você esteja bem. O rosto de Emília, carrancudo como se estivesse reclamando da conversa doce inicial, assentiu imediatamente com a última parte. Sim, estou muito bem, porque você me protegeu. E quanto à sua condição, Subaru? Ah, tudo bem, tudo bem. Graças à perda de sangue, à drenagem de mana e ao choque de quando acordei, estou um pouco fraco e minha mente parece ter sido espancada com um bastão, mas estou me sentindo bem. Entendo, isso é ganho. E parece que você está levando uma surra por toda parte. Estou bem. Está vendo? Ele estendeu os 2 braços e se virou para mostrar a Emília que estava bem de saúde. Ele parecia estar voltando à sua melhor forma, pouco a pouco. As engrenagens estavam girando, a língua estava umedecendo os lábios. Ele tinha que começar a ser o Subaru Natsuki. Bem, isso é ótimo e bom. Você vai voltar para a mansão? Na verdade, tenho alguns assuntos a tratar. Ah, hora de conversar com os espíritos, hein? Eu não vou atrapalhar, então posso ficar? E me empreste o Puck, pode ser? Emília inclinou a cabeça e falou como se estivesse falando com uma criança. Tudo bem, mas você realmente tem que ficar fora do caminho. Isso não é um jogo. O comportamento de irmã de Emília era tão adorável que fez o espírito de Subaru arder de determinação. Muito bem, Emília tá, vamos colocar esse show na estrada. O tempo é curto, o mundo é grande e nossa história está apenas começando. Suponho que sim. E o que você disse agora há pouco? De onde veio esse tan? Está tudo bem, basta seguir o fluxo. Com Emília expressando surpresa com seu apelido íntimo, ele a empurrou pelas costas enquanto ambos se dirigiam para aquele local no jardim. O fato de ela perder a vontade de continuar a corrigi-lo e aceitar de má vontade a forma como ele falava com ela foi um dos laços criados entre eles durante aqueles 4 dias perdidos. Emília ainda tinha uma cara de resistência quando Subaru passou por trás dela e murmurou baixinho. Nós os traremos de volta. Quando pararam, ele olhou para os longos cabelos prateados dela e depois desviou o olhar para o céu. Ele olhou rancorosamente para o sol nascendo no céu baixo do leste. Isso e mais 4 e ele chegaria bem na hora marcada. Tudo que ele precisava para cumprir a promessa com essa garota era como a lua para saudar a chegada do sol. Ele tinha tempo. E ele sabia qual seria a resposta. Não sei quem tem algo contra mim, mas vou recuperar tudo e fazer você chorar. Não subestime minha tenacidade depois que me apaixonei perdidamente pelo sorriso que vi naquela noite.
Ele sacudiu o punho em direção ao céu e declarou guerra a ninguém em particular. Foi a primeira declaração de desafio aberto de Subaru à convocação e ao Lope que o trouxeram para aquele mundo. Ele havia começado sua batalha contra o segundo Lope. Tudo para que ele pudesse superar sua semana na mansão Rosval e saber como esses dias continuariam. E para proteger e cumprir a promessa que ele havia feito naquela noite. As palavras cáusticas de Subaru para o sol nascente abriram a cortina para seu primeiro dia na mansão Rosval. Tudo que ele precisava fazer era ver o sol nascer 5 vezes. O plano de Subaru era passar o tempo intermediário fazendo as mesmas coisas da forma mais completa possível. De acordo com sua resolução no jardim, o objetivo final de Subaru era cumprir a promessa que havia feito a Emilia no último dia. Para isso, ele tinha que chegar àquela quarta noite e fazer a promessa mais uma vez. Isso se deve ao fato de ele ter concluído que os Lopes eram, até certo ponto, imutáveis. Se ele seguisse o mesmo caminho, a história terminaria no mesmo lugar. Se as coisas seguissem o mesmo fluxo de antes, seria um resultado natural. Levando em conta os processos de pensamento e os padrões de comportamento das pessoas envolvidas, as coisas certamente iriam para o mesmo lugar. Para Subaru, o importante era refazer tudo e mudar apenas o resultado final. Essa foi a melhor maneira de proceder que ele conseguiu pensar. Em outras palavras, a melhor maneira de atingir seu objetivo era seguir o ciclo até o fim. Com uma malícia sublime, Subaru resolveu salvar e carregar seu caminho, levando os eventos à conclusão que desejava. Então, o que é isso? Fiz alguma besteira em algum lugar? No banho de vapor, Subaru abriu bem a boca e soprou bolhas enquanto relembrava seu primeiro dia. No que diz respeito ao seu plano, tudo depois daquele momento de determinação naquela manhã tinha sido um desastre completo. Primeiro, ele terminou sua rotina matinal diária com Emilia e aguardou o retorno de Rosval à mansão antes de falar com ele na sala de jantar. Falando francamente, ele não tinha confiança de que poderia reproduzir todos os pontos finos de uma conversa aprofundada, mas certamente ele havia tocado em todos os pontos altos da última vez. Ele conseguiu tocar Puck como recompensa, dirigiu-se a Emilia como um amigo, discutiu a candidatura de Emilia à sucessão real e determinou sua posição em relação à mansão Rosval. Assim como antes, Subaru havia conseguido se tornar um aprendiz de servo na mansão Rosval. Depois disso, ele tinha ido com Ram para conhecer a mansão e começar seu primeiro dia de trabalho, mas foi aí que as coisas saíram dos trilhos. Subaru, com o rosto sendo a única parte que não estava submersa na banheira, deixou o queixo cair sobre a água da banheira enquanto murmurava desanimado. Então, por que tudo estava diferente da última vez? Eu me sinto como um aluno que teve todo o trabalho de escrever folhas de cola quando mudaram todas as matérias do teste. Qual foi o objetivo de refazê-lo? Todo o plano de Subaru era refazer tudo exatamente como havia feito antes. No entanto, os detalhes do treinamento para seu novo cargo e os deveres que Han lhe impôs eram completamente diferentes dos anteriores. Eles ainda eram todos trabalhos temporários, mas havia muito mais do que da última vez. Talvez ele precisasse encarar isso como uma forma de confiar a ele um trabalho de nível mais alto e em maior quantidade. Da última vez, tudo me deixou exausto, mas desta vez foi duro como pregos. Droga, pensei que seria fácil, todas as mesmas coisas. Subaru não estava apenas desabafando por suas expectativas terem sido tão cruelmente frustradas. Ele decidiu que realmente não estava em uma boa situação. Esse foi o resultado de sua tentativa de passar o tempo como antes. Com tantos detalhes de seu primeiro dia alterados, ele não poderia racionalmente esperar que as coisas fossem como da última vez no segundo dia e nos dias seguintes. Ao ignorar os detalhes, ele estava apavorado com a possibilidade de um problema muito maior aparecer. Ainda não tenho a menor ideia de por que voltei dessa vez. Dessa vez, ele dormiu normalmente e acordou tendo voltado no tempo. Ao contrário do ciclo de morte em que estivera antes, ele não tinha como evitar algo que não podia prever. Só de pensar nisso, sua cabeça doía. Com tantas diferenças, será que posso confiar em minha memória?
Ele se lembrou do fatídico dia em que conheceu Emília na capital. Havia uma série de pequenos detalhes diferentes, mas as coisas ainda estavam indo praticamente na mesma direção. Ele não sabia como escapar do grande evento. A única coisa que se destacou de forma diferente da última vez na mente de Subaru foi a promessa que ele havia feito a Emília. Certamente, se ele chegasse até ali, seria capaz de alterar os resultados e superar isso. Subaru afundou na banheira, colocou seus pensamentos em ordem sem respirar oxigênio e levantou a cabeça da banheira mais uma vez. Bem, olá. Posso me juntar a você? A visão do nobre no diante dele, com as mãos nos quadris, fez com que Subaru se arrependesse profundamente de precisar de ar. Eles estavam próximos o suficiente para se tocarem quando ele ficou nu, com suas joias da coroa balançando entre as pernas enquanto ele olhava para Subaru. No momento, ela está ocupada. Eu me recuso. As instalações em minha própria mansão são meus pertences pessoais, não são. Permita-me desfrutá-las livremente. Então não pergunte. Você não precisa da minha permissão para entrar na banheira. Oh, meu Deus, tão duro. Você não está entendendo. O banho é certamente minha posse pessoal. Rosval se ajoelhou, estendeu a mão e levantou gentilmente o queixo de Subaru, que não o resistiu. Mas na qualidade de meu servo, você também não é. Chompe. Sem hesitação, estou vendo. Depois de morder as pontas dos dedos assustadores que seguravam seu queixo, Subaru nadou para trás, colocando distância entre Rosval e ele. O tamanho do banheiro estava firmemente no campo do estupidamente enorme, com uma banheira tão larga quanto as melhores e mais antigas casas de banho. Claramente, era hábito dos nobres usar uma quantidade excessivamente grande de espaço, mas ele tinha que admitir que monopolizar todo aquele espaço era bastante satisfatório. Outra reviravolta que eu não esperava, nossa! Durante os 4 dias anteriores, ele não havia encontrado Rosval na banheira nenhuma vez sequer. Durante o último ciclo, Rosval esteve extremamente ocupado, os dois mal se viam. Sem dúvida, as gêmeas haviam atendido às necessidades dele, mas Subaru mal tinha contato com ele fora da hora das refeições, com exceção do encontro inicial. Droga, cada pequena coisa está acontecendo de maneiras completamente diferentes do que eu esperava. Embora eu não saiba o que o perturba, nem tudo neste mundo acontece de acordo com o planejado. Rosval foi para o lado de Subaru enquanto ele falava que o mundo era difícil. Ele se recostou contra a parede da banheira e soltou um longo suspiro, parecendo, de certa forma, com qualquer outro homem no mundo desfrutando dos prazeres do banho. Só agora notei, mas acho que até você tira a maquiagem para tomar banho quente. Ah, é isso mesmo. Oh, meu Deus, Subaru, será que esta é a primeira vez que você vê meu rosto sem adornos? Acho que sim. Você parece totalmente normal. Não há necessidade de esconder seu rosto assim. Os cosméticos são um hobby meu. Não é por qualquer necessidade de esconder meu rosto. Não é como se a curvatura dos meus lábios ou o arco do meu nariz fossem abomináveis aos olhos. Oh, meu Deus! Não olhe para mim enquanto estiver dizendo essas coisas. Dê 3 piscadas de olhos e eu caio aqui agora. Nascer com uma aparência ruim era uma séria desvantagem nas primeiras impressões. E se Subaru quisesse reclamar do rosto com o qual nasceu, o que poderia dizer? Ele era exatamente igual à sua mãe. Lembrando-se de seus pais, Subaru ficou com uma expressão de conflito no rosto quando Rosval mudou de assunto. Você está se dando bem com Han e Ren. Elas trabalham aqui há um bom tempo, então com certeza estão passando as coisas para os mais novos. Bem, não conversei muito com Ren, mas estou me dando bem com Han. Na verdade, Han é um pouco amigável demais. Mesmo com nós, Sênior e Júnior, ela não me tratou de forma diferente de quando eu era um convidado. Bem, Ren vai compensar essa falha. É justo que as irmãs apoiem umas às outras. Essas duas são muito adequadas uma para a outra nesse sentido. Pelo que vejo e ouço, Han é a irmã mais fraca, enquanto Ren sempre a protege. Em todos os sentidos,
Estava claro qual irmã gêmea tinha a habilidade superior no trabalho doméstico. Ren tinha habilidades de primeira classe em todos os aspectos, enquanto Han precisaria se esforçar muito para chegar perto do segundo lugar. Normalmente, essa configuração daria a Han um complexo de inferioridade, mas tudo o que ouço é, a Han é incrível porque é mais velha. Ser tão ousada é irreal. Se quiser falar de ousadia, acho que você é um bom exemplo disso. Mas estou vendo. Gostaria de saber se você respondeu e disse as mesmas coisas para ela. É algo em que você está pisando sem reservas, o que é muito maravilhoso. A ênfase ali não soa como um elogio, sabe? Subaru não hesitava em se intrometer no território pessoal de outras pessoas porque era péssimo em ler o clima. Essa disposição distante facilitava seu isolamento. Pode-se dizer que ele tinha o mau hábito de irritar as pessoas. Diante da resposta de Subaru, Rosval fechou o olho direito e olhou para o teto apenas com o olho esquerdo amarelo. Não é sarcasmo. Eu realmente acredito que é uma coisa boa. Essas garotas são perfeitas demais uma para a outra, entende? É bem provável que algumas coisas mudem apenas quando alguém vem de fora e dá um pequeno empurrão. Sim? Algo assim, não é? Algo assim, sem dúvida. Os dois mergulharam na banheira até o pescoço, deixando todo o corpo absorver as sensações. Um pouco depois disso, Subaru ergueu as sobrancelhas, lembrando-se de algo. Ah, claro! Ross, há algo que eu queria lhe perguntar. Tudo bem? Bem, se estiver dentro de meu vasto conhecimento pessoal, eu não me importaria. Essa é a maneira mais indireta de dizer eu sou muito inteligente que eu já ouvi. Mas, de qualquer forma, como essa banheira é aquecida. Subaru bateu algumas vezes no fundo da banheira enquanto falava sobre o que o estava incomodando o tempo todo. A banheira em que Subaru e Rosval estavam mergulhados era feita de pedra. Sua agradável suavidade o fez pensar em mármore. A banheira ficava em um canto sob a mansão e, é claro, era para ambos os sexos. Para começar, tudo na banheira era trocado a cada vez, então ele não tinha nenhuma sensação especial de satisfação por entrar depois de Emilia. Subaru acrescentou um pensamento. Não que eu esteja fervendo aqui. Apenas notei antes de entrar. De tempos em tempos, seu espírito inquisitivo realmente me surpreende. Eu me pergunto se é a juventude, embora eu me pergunte se teria tido esse pensamento quando tinha sua idade. Rosval pareceu ver um raro deslumbramento na juventude de Subaru quando ele assentiu. Independentemente disso, a resposta é bem simples. Veja bem, há um cristal mágico ajustado sob a banheira que a aquece. Quando acionado pelo mana de alguém que entra na banheira, ele é ativado e faz a água ferver. Com certeza você usou uma coisa dessas na cozinha. Então é assim que a panela funciona. Eu estava me perguntando como você cozinhava aqui sem gás. Depois que Ren fez um breve uso dela, foi a vez de Subaru descascar os legumes. Em primeiro lugar, o fato de não entender o significado de palavras como funciona com mana, ditas como algo óbvio e cotidiano, provavelmente significava que ainda faltava muito tempo para o surgimento do chefe de ferro Subaru. Quero dizer, se é mana, isso significa que apenas usuários de magia podem usá-la. De forma alguma. Todas as formas de vida têm portões. Nenhuma planta ou animal é uma exceção. Se não fosse assim, não poderíamos ter uma sociedade baseada no uso de cristais mágicos. Subaru ficou intrigado com o novo vocabulário. Rosval, observando Subaru dessa forma, limpou a garganta e levantou um dedo. Muito bem, vamos dar uma aula aqui. Eu, ensinando magia para você, o pouco esclarecido. Vou ignorar a maneira como esse material saiu e aceitar com graça. Respondendo à proposta da palestra, Subaru se virou para encarar Rosval, que estava ajoelhado no centro da banheira. Nada disso mudou o fato de que ambos estavam nus. Muito bem. Primeiro, o básico. Subaru, você sabe o que é um portão, não sabe? Não? Você diz isso como se fosse óbvio, mas você não sabe o que não sabe. Sua voz parece muito baixa de repente.
Então você não conhece os portões, ou devo dizer, totalmente. Será que usei isso corretamente? Rosval verificou o uso correto da palavra totalmente. Entre todas as pequenas expressões que Subaru havia importado e que eram originárias de seu mundo, ele usava essa com muita frequência, por isso Rosval estava bastante acostumado a ela. Subaru deu nota máxima a Rosval pelo bom uso. Depois de se cumprimentarem, eles voltaram para a palestra. Então, o que é um portão, afinal? É algo que você tem ou não tem. Simplificando, um portão é uma porta que leva para dentro de seu próprio corpo. Humana entra pelo portão, humana sai pelo portão. Uma regra básica da vida. É como uma torneira conectada ao MP. Ele entendeu a explicação simples de Rosval. Então, aquilo era um portão, seus ouvidos tinham ouvido o termo várias vezes. Portanto, era praticamente o que ele havia imaginado. Então, se todo mundo tem um portão, eu também tenho um. Bem, você certamente o faria, se estiver confiante de que é humano. Então, você é? Não há ser humano mais puro que tenha sido jogado em outro mundo, nunca. Totalmente normal. Totalmente de nível comum. Situações que exigiam força de combate para superá-las eram completamente novas para ele. Seu conhecimento científico estava razoavelmente abaixo da média, sua coordenação olho-mão era bastante alta, mas sua resistência era um ponto sensível. Suas habilidades adquiridas eram costura e confecção de cama. Viagem sórdida para se tornar bucha de canhão. Mas Subaru não se preocupava com isso, essa era a segunda coisa que o deixava feliz desde que chegara a um mundo diferente. Encantado com a palavra magia, seu coração batia forte e seus olhos brilhavam de esperança. É claro que a primeira coisa que me deixa feliz é conhecer a Emília, mas isso é muito legal. Finalmente, posso realizar meu sonho de ser um usuário de magia. Esperei minha vida inteira por isso. Bem, fico feliz que falar de magia lhe agrade tanto, mas tornar-se um usuário de magia depende muito da sorte. Em primeiro lugar, as propriedades dos portões são muito importantes. É improvável que você seja tão abençoado quanto um gênio como eu. O comportamento de Rosval fez com que Subaru ouvisse um pequeno som enquanto uma bandeira se erguia em sua mente. Apesar da confiança esmagadora de Rosval, ele não sabia que Subaru, mergulhado na banheira no diante de seus olhos, era um convidado convocado de outro mundo. A tradição dizia que aqueles que eram convocados de outro mundo possuíam habilidades especiais. Até agora, as habilidades com armas estavam fora de questão, o intelecto estava fora de questão, seu modificador de sorte era 0 ou um pouco negativo, mas, magia. Minha nova esperança está em suas mãos, Rosti. Magia, magia, vamos falar de magia mais um pouco. Há uma onda mágica aqui, e meu futuro cintilante está surfando nela. É assim mesmo. Então vamos continuar. Você sabia que a magia tem 4 afinidades básicas? Não. É bom ter alguém tão ignorante sem sentido diante de mim, então vou explicar. Os 4 elementos da mana são fogo, água, vento e terra. Você entendeu? Entendi, esses são os princípios básicos, não é? Considere os absorvidos. Vamos lá, vamos lá. O pedido de Subaru pareceu agradar Rosval, então ele assentiu e continuou sua explicação. O elemento fogo está relacionado à temperatura. O elemento água regula a vida e a cura. O elemento vento funciona fora dos corpos dos seres vivos. O elemento terra funciona dentro do corpo. Portanto, a maioria das afinidades é dividida por essas 4 categorias, e os seres humanos normais têm afinidade com uma das 4. Aliás, quero que você saiba que tenho afinidade com todos os 4. Opa, a ostentação é irritante, mas vou elogiá-lo mesmo assim. Isso é fantástico. Como você descobre o elemento de alguém? Naturalmente, um usuário de magia tão talentoso como eu pode descobrir isso pelo simples toque. Sério. É isso que eu estava esperando. Bem, faça isso e me conte. Enquanto Subaru implorava como um filhote de cachorro que não havia sido domesticado,
Rosval lhe lançou um olhar indiferente e pressionou a palma da mão na testa de Subaru. Os olhos dos dois homens completamente nus brilharam com a cena. Bem, se me der licença. Mion 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 mion. Uau! Um som mágico. Imersão total na fantasia. Subaru foi tomado pela cena revigorante diante de seus olhos, esquecendo-se de suas muitas fontes de preocupação naquele momento. Mágica. Finalmente, ele, tendo sido convocado para outro mundo, receberia suas próprias presas. Com os olhos brilhando na certeza de sua esperança, Subaru aguardou os resultados do exame. Sim, estou vendo. Aí vem ele. O que é isso? Talvez o elemento fogo que queima como eu? Ou água, para quando estou calmo e tranquilo, o cara mais legal da sala. Ou talvez vento por causa da minha natureza refrescante, como a brisa que sopra na grama. Não, não, tem que ser a terra, por eu ser um cara tão descontraído, do tipo irmão mais velho e legal, definitivamente. Sim, e trevas. Nenhuma das opções acima. Ao duvidar do resultado do exame, sua reação foi como a de alguém que recebe a notícia de que tem câncer. Rosval então falou em um tom grave que parecia se encaixar perfeitamente nessa imagem. Você é completamente trevas. Sua conexão com os outros 4 elementos é bastante fraca. Em outras palavras, porém, isso é extremamente raro. Afinal, o que é trevas? Ele não está nas outras 4 categorias. Algum tipo de rejeição? Eu não mencionei isso, mas também existem elementos além dos 4 básicos, ou seja, trevas e luz. No entanto, poucas pessoas têm essas afinidades, então não me preocupei em explicar. Isso significa que o Subaru estava muito fora do caminho comum. Ouvir a elaboração de Rosval fez com que Subaru se sentisse menos perturbado e o acalmou. Sim, esse era um elemento raro e limitado, em outras palavras, um poder especial. Tem que ser um elemento realmente incrível. Como um poder super especial que só aparece uma vez a cada 5.000 anos. Sim, a magia do elemento trevas é bastante famosa, capaz de obstruir a visão de um oponente, separá-lo do som, retardar seus movimentos e coisas do gênero. Usos bastante convenientes. Eu sou um debuffer. Um debuffer era uma classe de suporte especializada dedicada aos chamados debuffs, habilidades que enfraqueciam o inimigo. Ele tinha esperanças de que poderia usar uma magia de destruição lendária e inigualável, capaz de rasgar o céu e dividir a terra, mas Rosval estava dizendo a ele que sua magia teria propriedades de controle de multidões e redução de atributos. Ele realmente pareceu se desculpar, então, sem dúvida, era a verdade. Invocado de um mundo sem armas, habilidade, intelectual códigos de trapaça, e um elemento mágico para debuffs. Involuntariamente, você não tem talento para a magia. Se meu limite é um 10, o seu é cerca de 3. Eu queria ouvir isso ainda menos. Este lugar foi abandonado por Deus e Buda. Subaru abriu a boca e soltou um gemido alto enquanto mergulhava na banheira. Até poucos momentos antes, era uma esperança teórica, mas as expectativas, uma vez geradas, não eram tão fáceis de serem afastadas. Bem, usá-lo é bom, eu acho. Ou talvez o fato de ser um debuffer me torne um pouco legal. Deixando de lado o nível de afinidade, não há mal nenhum em aprender. Se você deseja usar magia, por favor, aprenda. Felizmente para você, há de fato um especialista em feitiços das trevas aqui nesta mansão. Entendo, é isso mesmo. Acho que devo me contentar em aprender magia para situações em que você quer atrasar alguém. Muito bem, vamos começar o show. Subaru estava ansioso para que Emily o guiasse na magia, aproximando os dois. Seu objetivo anterior de seguir a mesma rota da última vez foi esquecido há muito tempo. Você parece ter um mal entendido, mas a especialista em feitiços das trevas não é a Emilia, sabia? Que diabos? Está gostando de brincar assim com o coração de alguém? Então, quem é o especialista? Você, o usuário de magia de elite com todas as afinidades elementares? Isso é uma droga. É a Beatriz. Isso é pior.
Com um grande kerplunk, o spray de água saltou por toda parte quando ele soltou seu grito mais alto da noite. Droga, isso foi demais. Maldito seja o Rosval, brincando comigo para cima e para baixo como se eu estivesse na palma da mão de Buda. No banheiro, o rosto de Subaru estava vermelho enquanto ele passava as mãos pelas mangas de sua muda de roupa. Com o exame de afinidade na banheira terminando em desânimo, Subaru saiu da banheira primeiro. Ele havia se exercitado durante a conversa com Rosval, mas seu rosto estava pesado devido aos efeitos do longo banho. Afinal, ainda não havia passado um dia inteiro desde que se curou do ferimento. Era de se esperar alguma anemia. Além disso, vou sentir muitas dores amanhã. Urgue, maldita seja, Han, lembre-se disso, só porque estou melhor do que da última vez, não significa que você tenha que me tratar como um cachorro. Eu me lembrarei disso como você desejar. Fuá. A resposta oportuna, que veio justamente quando Subaru estava saindo do banheiro com a roupa suja em uma cesta, surpreendeu o suficiente para fazê-lo pular. Quando Han parou no corredor antes do banheiro, a roupa íntima dele, espalhada pelo cesto, caiu aos pés dela. Meu Deus! Han se agachou, pegou as roupas íntimas de Subaru do chão e as colocou em uma lixeira ao lado dela. Tem um cara carregando uma cesta que vai para a lavanderia bem na sua frente, sabia? Desculpe-me, fui tomada por uma aversão psicológica no instante em que os peguei. Tive que me livrar deles sem um único momento de sobra. Considerando tudo isso, sua forma estava muito relaxada, não é? Subaru pegou sua roupa íntima da lixeira em lágrimas e se virou para encarar Han. Ao ver Han serenamente parada no corredor, ele inclinou a cabeça e se perguntou o que ela estava fazendo. Han pareceu responder a pergunta que ele não havia feito. Infelizmente, eu já tomei banho, então minhas roupas ficarão vestidas, não importa quanto tempo você espere. Eu não disse nada. Isso não é um retrocesso para uma empregada. Estou brincando. Estou apenas esperando que o mestre Rosval termine antes de ajudá-lo a se vestir. Isso é mimá-lo um pouco demais. Tenho certeza de que ele pode se vestir sozinho. Aparentemente, nesse mundo, existiam pessoas que nunca na vida haviam usado um único sapato sem que um criado colocasse no pé. Rosval certamente se encaixava nesse perfil. Não me diga que vocês duas o ajudaram a colocar aquela maquiagem estranha. Minha baixa confiança está caindo ainda mais. Não haverá nenhuma grosseria com o mestre Rosval em minha presença. Da próxima vez, eu lhe darei uma surra. Parecia um aviso caloroso, mas vendo que ela não estava brincando, ele sabia que deveria levar isso a sério. Na verdade, Han havia explicado suas tarefas na mansão com muito cuidado e paciência, mas ela tinha um olhar que sugeria que o faria trabalhar no chiqueiro se ele fizesse a mesma pergunta 2 vezes. Vou me poupar do sofrimento, então. Se você me der licença. Vejo você amanhã. Basouro, o que você está fazendo mais tarde? Estou apenas indo dormir. Afinal, amanhã chega cedo? Que droga! Essas manhãs são realmente difíceis. Diante da resposta de Subaru, que misturava rebeldia e fraqueza, Han assentiu um pouco e fechou os olhos. Subaru estava prestes a perguntar à silenciosa Han se ela queria dizer alguma coisa quando ela abriu os olhos. Espere em seu quarto, então. Eu estarei lá mais tarde. A resposta de Subaru soou muito obtusa. Subaru Natsuki, como ele já havia declarado várias vezes, estava firmemente do lado de Emilia. Talvez porque ele nunca tivesse se deparado com tamanha beleza, nem nesse novo mundo nem naquele de onde ele veio, mas Emilia se destacou na mente de Subaru. Em parte, era pura beleza física, mas também a beleza de cada ação. Consequentemente, simplesmente não havia espaço para mais ninguém em seu coração, independentemente da aparência dela. É por isso que esta cama perfeitamente feita tem um propósito, que eu tenha uma boa noite de sono. Subaru empurrou com força um dedo acusador em sua cama, desabafando com ninguém em particular. Subaru, depois de voltar para o quarto após o banho, perdeu todo o tempo necessário para arrumar a cama. Ele abandonou a roupa suja,
soando bastante, apesar de ter acabado de tomar banho. Não há nenhum significado profundo nisso. Não há significado profundo para isso. Pensamentos mundanos para fora, pensamentos mundanos para fora. Acalme-se, acalme-se. 1 Emília, 2 Emílias, 3 Emílias. Isso é um paraíso. Fique quieto, Baruzo. Já é noite, fique quieto. Puxa! Ele deu um grande salto e se chocou contra a parede. Depois de abrir a porta sem fazer barulho, estava parada na entrada da sala. E logo depois que eu lhe disse para ficar quieto. Você não tem jeito. O que há com as regras que se aplicam somente a você? Qualquer um pularia disso. O que você quer de mim aqui? Han fez um som mudo para Subaru enquanto desabafava. Subaru, atingido pela humilhação de não ser digno de uma palavra adequada, não teve outra opção a não ser o silêncio. Então, passando na frente do silencioso Subaru, Han entrou na sala e foi direto para uma escrivaninha no canto. Era algo que todos os cômodos tinham, mas para Subaru, que não sabia ler os livros daquele mundo, era uma porcaria sem valor, por isso ele não tinha se virado na direção da escrivaninha até então. Por que você está aí parado? Venha cá, Baruzo. Subaru fez uma careta de desânimo ao ser tratado como um cachorro que está aprendendo boas maneiras, mas estava decidido a não se deixar levar pelo ritmo de Han. Além disso, brincar era o trabalho de Subaru. Ele se dirigiu a ela com a firme resolução de não se deixar influenciar, independentemente das declarações malucas que ela pudesse fazer. Subaru se sentiu como se estivesse indo para a guerra quando ficou diante de Han, estufando o peito. E que prova impossível me espera dessa vez? Do que está falando? Já lhe disse, sente-se rápido se quiser que eu o ensine a ler. Isso é novidade para mim. Seu coração de aço foi instantaneamente despedaçado. Subaru não conseguiu esconder o desconforto por ter sua determinação tão facilmente quebrada. Ele prendeu a respiração ao ver a página de anotações em branco puro espalhada sobre a mesa, junto com uma caneta de pena e um livro encadernado em marrom avermelhado. Aparentemente, isso não era uma piada nem uma brincadeira, ela realmente pretendia ensiná-lo a ler. Mas por que agora, de repente? A resposta de Han à pergunta do perplexo Subaru foi extremamente direta e objetiva. Percebi, enquanto o observava trabalhar hoje, que você não sabia ler. Portanto, vou ensiná-lo. Se você não sabe ler, não posso mandá-lo fazer compras ou deixar bilhetes para você. Han mostrou a Subaru o livro de capa vermelha enquanto sua boca se agitava como a de um peixe pego desprevenido. Começaremos com um livro ilustrado simples destinado a crianças. A partir de agora, eu o acompanharei no estudo todas as noites. Sem dúvida, era uma oferta pela qual ele deveria ser grato, mas a perplexidade de Subaru era mais forte do que sua gratidão naquele momento. Assim como os eventos que se desenrolaram no banho, essa situação era impensável da última vez. E, de acordo com os sentidos de Subaru, sua intimidade com as gêmeas ainda estava muito aquém do que ele havia experimentado no quarto dia da última vez. Por que está sendo gentil comigo desse jeito? É óbvio. Não, é para facilitar as coisas. Cara, você é muito dura. Você nem mesmo disse o que corrigiu. Isso é natural. À medida que seu trabalho aumenta, o meu diminui. Se meu trabalho diminuir, o trabalho da Ren também diminuirá naturalmente. É tudo por uma boa causa. Mas isso significa que uma tonelada de trabalho recairá sobre mim. Han inclinou a cabeça como se não entendesse o que ele estava querendo dizer. Ele não sabia o que dizer. Mas, mesmo que estivesse perdido, ele estava feliz por Han estar demonstrando tanta preocupação com ele. Muito bem, não acredito nisso. Vamos começar a estudar, sim? Como você já domina o idioma falado, não deve ser tão difícil. Afinal, agora é a hora de corrigir sua seleção de palavras vulgares. Lançando insultos com sua ajuda, não é? Enquanto falava, sentou-se à escrivaninha e concluiu os preparativos, com a caneta de pena na mão.
Com traços leves e bastante suaves e rápidos, ele escreveu as primeiras palavras que se deve usar para comemorar uma visita a outro mundo. Subaru Natsuki entra no palco à esquerda. Lá vamos nós. Você não tem tempo livre para ficar rabiscando. O tempo é limitado. Afinal, amanhã chega rapidamente. Bem, esta é, na verdade, minha língua materna. Acho que não era óbvio, não é? Ele tinha a esperança de que o fato de poderem conversar significaria que ela conseguiria ler o que ele escrevia, mas nada tão conveniente aconteceu. Assim como Subaru, ela não era capaz de ler o idioma do outro mundo. Primeiro, começaremos com o script básico, passando para o RoScript e o AScript depois que você tiver aperfeiçoado o script. Então há 3 tipos, não é? É ruim ouvir isso. Era difícil ter o ânimo desanimado logo antes de uma aula de um novo idioma. Ele se lembrou de como os estrangeiros se sentiam quando tentavam superar o grande obstáculo do hiragana, katakana e kanji ao aprender japonês. Você pode ler o livro ilustrado compreendendo o script. O tempo é limitado a 1 hora. Amanhã é outro dia, e Han também está com sono. Essa última parte me pareceu a história real. Não que eu me importe. Acho que minha honestidade é um dos meus pontos de venda. Ele não sabia se a resposta inabalável dela era séria ou uma piada. Parecia mesmo que ela estava falando sério, então Subaru foi direto para a lição do roteiro. O fundamental para o aprendizado de qualquer novo idioma era a compreensão dos caracteres por meio da repetição do processo de escrita. Ele copiava os caracteres básicos que Han escrevia, preenchendo a página com eles. Era um trabalho árduo o suficiente para quebrá-lo, mas era um trabalho necessário e indispensável. Subaru sentiu a fadiga e o sono se acumularem quando, tomado por um sentimento um tanto piegas, transmitiu seus pensamentos sinceros a Han. Sabe, mesmo que você tenha dito que é para facilitar as coisas para você, ainda estou feliz. A caneta de pena fazia um som fraco ao passar pelo papel. Subaru se lembrou dos 4 dias da última vez enquanto escrevia os mesmos caracteres página após página. Agora que pensava nisso, ele andava atrás de Emilia todos os dias, sempre que tinha a chance, mas era com Han que ele passava mais tempo durante esse período. Subaru era basicamente um amador em todas as tarefas da mansão. É claro que ensiná-lo era de quebrar os ossos, ainda mais porque Han estava fazendo isso além de suas tarefas normais. O ônus naturalmente recaiu sobre Ren também. Além disso, ele não teve muito contato com Ren durante esses 4 dias. Subaru sabia que a altamente competente Ren estava cobrindo uma parte das tarefas da irmã, então Subaru devia a ela por indiretamente arcar com o fardo dele também. Sinceramente, achei que você não gostava tanto de mim. Era natural que educar um novato inútil como Subaru fosse uma dor de cabeça. Certamente, essa era a opinião de Han, mas Subaru já se sentia acostumado com isso. Detesto pesar sobre você, mas obrigado. Quero ser útil o mais rápido possível. Subaru estava agradecendo a ela do fundo do coração por aquele momento e pelo futuro. Por sua vez, Han foi embora em silêncio. Gu. Fazendo um som fofo de sono em cima da cama imaculadamente arrumada. A caneta de pena fez um som agudo ao se quebrar. Subaru, cedendo ao seu súbito impulso, abriu bem a boca e bocejou. Ele limpou bruscamente a umidade dos cantos dos olhos sonolentos e se espreguiçou até o alto. O sol poente do céu noturno havia deixado um tom alaranjado como presente de despedida para as nuvens que passavam vagarosamente, agradecendo-lhes por mais um dia de trabalho. Subaru observava as nuvens enquanto girava os braços, as pernas e o pescoço para se certificar de que tudo estava funcionando bem. Ainda havia efeitos do trabalho pesado, mas ele não sentia o mesmo cansaço da primeira noite. Sem dúvida, não era que seu corpo tivesse ficado mais resistente, ao contrário, ele estava mais acostumado com suas tarefas, e a maior eficiência o deixava menos abatido. Como seu corpo não ficou mais forte com o retorno pela morte, ele teve que confiar no aprendizado por meio da experiência. Desculpe tê-lo feito esperar, Subaru. Você está bem? Sim, estou totalmente bem.
já terminou suas compras, Ren? Sim, sem atrasos. Parece que você era bastante popular. Segurando uma bolsa com as coisas que havia comprado e elogiando Subaru, estava a garota de cabelos azuis, Ren. Usando seu uniforme de empregada doméstica, Ren estava segurando os cabelos ao vento enquanto olhava para Subaru, sua roupa de empregada manchada de lama, poeira, lágrimas e rainho, com uma expressão levemente endurecida. As crianças gostam de mim desde muito tempo atrás. Acho que elas realmente se apaixonaram, sabe, por coisas de mãe que eu não consigo guardar? Isso ocorre porque as crianças são como animais e decidem naturalmente uma hierarquia. Elas reconhecem instintivamente se é apropriado fazer pouco caso de uma pessoa ou não. Isso não soa muito como um elogio. Comentários incisivos como esse foram o que o fizeram aceitar que Ren e Han eram realmente irmãs. Han era direta, Ren era indireta. Era preciso ter uma pele grossa para ficar perto delas. É claro que o trabalho delas não poderia ser realizado sem resistência física também. O vilarejo mais próximo da mansão onde Subaru e Ren estavam se chamava Auron. Embora Rosval morasse no interior, ele era, no entanto, um lorde menor que possuía vários pedaços de terra. Em todos os lugares dentro delas, e a Vila Auron não era a exceção, os residentes recebiam Subaru e Ren como se fosse a coisa natural a fazer, falando com eles de maneira muito amigável. Aparentemente, o simples fato de as gêmeas passarem muito tempo em contato com eles durante as compras significava que a notícia da existência de Subaru havia se espalhado. O choque com a velocidade com que os rumores rurais se espalharam surpreendeu Subaru, mas, mesmo assim, apesar de ser estranho, ele ficou feliz com a recepção calorosa. Dito isso, por que esses pirralhos ficam tão pegajosos assim? Eles não sabem que tocar em tudo faz com que seus dedos se queimem. Será que eles não percebem que estou emitindo uma aura de forte aqui? Parece que sua pretensão de ser um adulto maternal o manteve bastante ocupado sozinho. A parte do sozinho soou um pouco exagerada, mas teria sido bom estar ocupado sem ser assediado daquela maneira. Eu realmente deveria ter ficado com você para fazer compras. Como a incapacidade de Subaru de distinguir os ingredientes o tornava inútil, Ren o fez passar o tempo na aldeia enquanto ela fazia compras. As crianças o encontraram e ele foi imediatamente sequestrado. Cara, eles simplesmente não têm nenhum respeito. É por isso que eu não consigo gostar de crianças. Quando se trata de falta de respeito, você parece muito infantil para mim. Uma teoria muito sólida. Dito isso, acho que tomar alguém como garantido desde o início é um pouco diferente. Mas Han é muito boa nisso. A irmã é incrível. Eles estavam falando um pouco além do outro. A maneira como Ren parecia cheia de si ao se gabar da irmã, além do fato de que a irmã não estava observando, fez Subaru supor que esses eram seus verdadeiros sentimentos. No entanto, parece que a personalidade de Han causa muitos conflitos. Seu comportamento inabalável é parte de seu charme. Não é algo que eu consiga fazer. Subaru, ouvindo um tom triste nas palavras que ela acrescentou no final, franziu a testa, mas não insistiu no assunto. Com Subaru subitamente sem palavras, Ren pareceu voltar ao normal quando mudou de assunto. Pensando bem, como está indo seu estudo? Eu gostaria de dizer, de forma constante, mas não é tão simples assim. Coisas como essa precisam de tempo para serem nutridas e desenvolvidas lentamente, assim como o amor. Desde que você não desista no meio do caminho. Não houve muita ternura nesse comentário de agora há pouco. Ao ver que seu grito provocou um leve sorriso no rosto de Ren, Subaru também sorriu aliviado. Já fazia 4 dias que Han havia lhe oferecido aulas particulares. Ele tinha ouvido que Ren poderia assumir o cargo, mas ela ainda não tinha assumido a posição de instrutora. O fato de Han estar tão ocupada significava que a carga sobre Ren era ainda maior. Subaru continuou sorrindo e acenou para Ren, que estava um pouco hesitante. Não se preocupe com isso. Não vou desistir nem decepcionar a Han. Só gostaria que ela não dormisse na minha cama no meio da aula. Isso realmente me distrai.
A irmã provavelmente está agindo dessa forma para estimulá-lo. Cara, sua adoração total por sua irmã está muito além do normal. Totalmente possuída por demônios. Possuída por demônios. Ren inclinou a cabeça para a última tendência de palavras que Subaru havia criado. Como possuído, só que por um demônio em vez de um espírito divino. Possuído por um demônio. Funciona, não é? Você gosta de demônios? Melhor do que deuses. Quero dizer, os deuses não lhe dão nada, mas um demônio vai dar boas risadas com você durante uma conversa sobre o futuro. Falar sobre o último ano parecia especialmente popular entre eles. Subaru se lembrou da imagem do demônio vermelho e do demônio azul se abraçando enquanto riam de si mesmos, quando, de repente, percebeu que havia um sorriso estampado no rosto de Ren. Uau! Ele a viu sorrir levemente várias vezes, mas essa foi a primeira vez que viu um sorriso verdadeiro em seu rosto. Subaru não sabia o que havia mexido com os pensamentos de Ren, mas ele estalou os dedos. Aquele rosto sorridente vale um horizonte de milhões de volts. Vou contar sobre você para a Lady Emilia. Subaru se endireitou e pediu perdão humildemente. Eu não estava tentando dar em cima de você. Ren levantou levemente as sobrancelhas em direção a Subaru. O que aconteceu com sua mão? Ah, aquele vira-lata sarnento com as crianças me deu um chompe-chompe. Sua mão esquerda, coberta de marcas de mordida, já havia parado de sangrar, mas ainda parecia um tanto patética. Aliás, foi só depois de voltar para a mansão que ele percebeu que o meio da parte de trás de sua roupa de empregado estava manchado de ranho. Posso curar essa ferida? O quê? Você também pode usar magia de cura, Ren. Apenas magia simples até o nível de primeiros socorros. Talvez você prefira a Lady Emilia. Essa é uma sugestão bastante atraente, mas vou recusar as duas. Subaru recusou a oferta enquanto olhava para as marcas de mordida nas costas de sua mão esquerda. Ele decidiu que as cicatrizes, de certa forma, eram uma coisa boa. O fato de que tudo, inclusive as cicatrizes do loop anterior, havia desaparecido quando ele recomeçou, pesou muito na mente de Subaru. A presença ou ausência de cicatrizes era uma ótima maneira de saber se ele havia feito um retorno pela morte ou não. Se o cão não o tivesse mordido, ele teria sido obrigado a se cortar com uma pena afiada. Bem, é uma marca de honra. Ninguém vive tão bem quanto no dia em que nasceu. Dizem que as cicatrizes são as medalhas de um homem, embora tudo o que você tenha conseguido no campo de batalha tenham sido erros. Isso pode até ter um pouco de verdade, mas não diga coisas tão frias. Caramba! A maneira como Ren inclinou a cabeça e olhou para ele indicava que ela não sabia que tinha uma língua venenosa. Isso era ainda mais assustador. Além disso, eu já cortei minha mão muitas vezes na sua frente, então por que me oferecer para me curar de repente? Quero dizer, você nunca se ofereceu para fazer isso antes. Isso é porque eu pensei que você esqueceria se não doesse, então você deve manter as feridas como um aviso. Essa é uma política educacional que saiu diretamente de Esparta. Então, por que você ofereceu agora? Ele queria saber o motivo pelo qual esse caso era diferente dos outros, fazendo com que ela não conseguisse deixar esse caso de lado. Depois que Subaru fez sua pergunta, Ren ficou em silêncio por um tempo. Olhando para o rosto dela de lado, Subaru pensou que poderia ter a ver com o pequeno sorriso de antes. O futon voou. O gatinho foi raptado. Quem foi que fez um trocadilho? Você de repente ficou com a cabeça ruim? Você está tirando conclusões precipitadas. Não, pensei em descobrir com certeza porque você estava toda sorridente antes. No entanto, considerando a reação dela à conversa sobre demônios mais cedo, ele pensou que poderia ser isso também. Pensei que você realmente gostasse de piadas baratas. Então, pensei que se eu tentasse, talvez isso a deixasse de bom humor e a fizesse querer ser mais gentil comigo, ou algo assim. Não espere ter a chance de que eu cure suas feridas novamente. Você está tão irritada assim. Estou com essa raiva desde que você falou mal da irmã pelas costas dela.
Tenho feito muito isso ultimamente. O olhar que Ren lançou para Subaru ficou ainda mais nítido graças a esse último comentário. Com medo, Subaru desistiu de se desculpar, fechando a boca e olhando para o céu. A tarde estava lentamente dando lugar à noite. Foi então que ele sentiu seus membros enrijecerem. Afinal, era sua segunda vez naquele mundo, chegando ao quarto dia. Portanto, o desafio é chegar amanhã de amanhã em segurança, mas antes disso, veio outro desafio importante: garantir que ele realmente tivesse uma promessa de encontro com Emilia para começar. Pela segunda vez, Subaru Natsuki estava se aproximando de sua maior crise durante sua primeira semana na mansão Rosval. Como as coisas foram tão contrárias às suas experiências durante o primeiro loop, ele não poderia dizer que a viagem foi tranquila, mas o maior perigo era de fato aquele momento. E assim, com um leve rubor, Emilia lhe disse: então, como Han e Ren disseram que não iriam aparecer aqui esta noite, vim supervisionar seus estudos no lugar delas. Não que eu possa fazer muito para ajudar. E, de forma fofa, colocou a língua para fora. Com Subaru sentado de frente para a escrivaninha, ter Emilia sentada na cama, observando como um falcão, estava diminuindo ferozmente sua resistência. Havia uma garota bonita no quarto de um adolescente, apenas os dois, tarde da noite, daquele jeito. Certamente ninguém poderia culpar Subaru por perder a concentração enquanto lutava contra seus instintos mais básicos. Você está levando os estudos mais a sério do que eu esperava, Subaru. Subaru estava desesperadamente cantando inocente em sua cabeça, incapaz de se sentir inocente, quando Emilia se levantou e expressou sua admiração. Aparentemente, ela havia tomado banho há pouco. O leve toque de calor que pairava ao redor de Emilia, misturado ao seu próprio cheiro, foram mais 2 golpes certeiros no estado de espírito de Subaru. Subaru se atrapalhou com seu caderno ao abri-lo para mostrar a Emilia onde ele havia entrado em seus estudos. No momento, estou aprendendo os caracteres e básicos escrevendo-os. Minha meta atual é ler esse livro ilustrado para crianças, já que a maior parte está escrita em script. O objetivo é um livro ilustrado. Ah! O quê? Ele tem uma história interessante ou algo assim? Emilia balançou levemente a cabeça para Subaru quando sua mão parou no meio do livro ilustrado que ele estava usando como referência. Bem, nada demais, mas sim, um pouco. Quando você puder ler isso também. Sim. Fechando audivelmente o livro, Emilia se sentou na cama mais uma vez e se acomodou. Subaru não conseguia esconder como a natureza refinada, mas desprotegida, de Emilia deixava sua mente confusa. Normalmente, eu não faria isso por alguém que conhecia há apenas alguns dias, mas estou lhe dando um tratamento especial, para agradecê-lo por seu trabalho árduo. Poxa, isso não é um grande agradecimento, Emilia. Se quiser demonstrar seu agradecimento, que tal uma massagem? Algo para aliviar e curar todas as dores de um dia duro de trabalho. Emilia bateu palmas enquanto o repreendia. Isso soa pervertido de alguma forma, então não. E não mude de assunto. Continue. Sim? Subaru se virou de volta para a escrivaninha enquanto lutava contra seus desejos mundanos. Subaru entoava inocente em sua cabeça enquanto escrevia os caracteres no caderno, afastando os pensamentos ociosos enquanto se concentrava em uma coisa de cada vez. Meu Deus, você pode fazer isso muito bem se não se deixar distrair. Isso é porque eu perco a noção de tudo ao meu redor quando estou interessado em algo. É por isso que sou direto como uma flecha, mirando na pessoa de quem gosto. É isso mesmo? Seria bom se a pessoa de quem você gosta percebesse isso mais cedo do que mais tarde. Certamente, a declaração de Subaru tinha sido muito frívola, mas Emilia ignorou o fato como se não tivesse nada a ver com ela. O fato de que ela claramente não se via como o alvo das afeições de Subaru não lhe deu nenhum caminho a seguir. Ei, Subaru. Por que você não leva o trabalho tão a sério quanto os estudos? Meu lema é ser diligentemente não diligente, é o que eu diria, mas este não é o clima certo para isso. É um assunto sério,
A Han também estava reclamando um pouco sobre isso. De vez em quando, parece que você está se retraindo. Naturalmente, as palavras e a expressão de Emilia demonstraram desagrado por ter que transmitir tal mensagem. Ao ouvir isso, Subaru só conseguiu fazer uma careta de dor, pois ela havia acertado o alvo. Han estava correta em sua avaliação de que Subaru estava se retraindo do trabalho, pois a verdade era que Subaru não estava levando o trabalho a sério. Mais precisamente, ele estava deliberadamente tentando produzir o mesmo resultado da última vez. Em comparação com a última vez, quando não havia aprendido nada sobre ser um servo, Subaru estava pelo menos um pouco melhor. Seus pequenos ajustes não haviam escapado à atenção da empregada veterana. Então você se sente culpado por isso. Parece que você é honesto até demais em alguns pontos estranhos, Subaru. Afinal, você não está deixando de estudar. Bem, há um pequeno problema. Acho que isso não é uma desculpa. Vou me dedicar ao máximo a partir de amanhã, então, por favor, perdoe-me, Vossa Alteza. Moon, não tenho nenhuma objeção. Ah, isso foi um pouco estranho. Emilia inclinou a cabeça, talvez se perguntando se não teria sido um pouco arrogante demais. Subaru, aliviado por ver a postura de Emilia se abrandar, resolveu honrar o compromisso com Emilia que acabara de fazer. No mínimo, não haveria necessidade de copiar a última vez depois que a noite terminasse. Ele se esforçaria muito para pagar as dívidas que tinha com Han e Ren durante aqueles 4 dias. Não que ele achasse que o afrouxamento dos freios mudaria tudo da noite para o dia. Os sentimentos são muito importantes aqui. Quero que meu trabalho duro renovado provoque completamente essas 2 irmãs. E aí, outro momento esplêndido completamente desperdiçado. Você já terminou de estudar? Consegui terminar a parte de hoje? Ei, Emilia, você poderia ouvir um pequeno pedido meu? Eu gostaria de uma recompensa por trabalhar duro a partir de amanhã. Então? Uma recompensa? Só para você saber, não tenho muito dinheiro para gastar. Nossa, você foi mesmo criada com rigor. Agora, apenas me ouça. Vou trabalhar sério a partir de amanhã, então, vamos sair juntos. Subaru posou com um sorriso e um polegar para cima ao fazer sua proposta para Emilia. Diante do maior sorriso do arsenal de Subaru, os grandes olhos de Emilia piscaram lentamente. O que é um encontro? Um encontro é quando um rapaz e uma moça saem sozinhos. O que acontece entre eles, só a deusa do amor sabe. Então você saiu com a Ren hoje, Subaru? Não um contra-ataque inesperado. Por favor, isso não contou. Certamente isso contava como sair com uma garota bonita, mas Subaru esperava algo um pouco mais envolvido mutuamente do que comprar mantimentos para casa. Entendo que você queira sair comigo, mas onde? Na verdade, há um vilarejo perto da mansão com um vira-lata super adorável. Ela também tem jardins floridos. Quero usar meu mídia para gravar para toda a eternidade você em pé entre as flores desabrochando. Subaru foi para um canto de seu quarto, onde estava guardada a sacola de compras com seus poucos e preciosos pertences do mundo original. O celular e a xícara de ramen ainda estavam lá, tendo sobrevivido ao feroz combate. Se a bateria aguentar, quero encher o cartão de memória inteiro com fotos da Emilia. A vila, não é? Na frente da pessoa que queria tirá-la de sua rotina diária, Emilia colocou a mão na bochecha, pensando profundamente. Subaru se lembrou de que ela também havia hesitado bastante antes do convite para o último encontro. De alguma forma, ele havia conseguido que ela dissesse sim da última vez. Subaru fez seus dentes brilharem para recriar essa memória. O cachorro é muito fofo. Vamos lá. Mas isso pode lhe causar muitos problemas, Subaru. Os aldeões. As crianças de lá são completamente inocentes, totalmente um bando de anjos. Vamos lá. Tudo bem. Isso não pode ser evitado. Vou ter que ir com você. Os jardins de flores são mágicos e maravilhosos e... Espere, sério?
Ele ficou impressionado com o fato de Emília parecer menos resistente à ideia do que da última vez. Subaru ainda estava desnorteado quando Emília afinou os lábios e encolheu os ombros delicados. Se isso fizer com que você trabalhe duro a partir de amanhã, eu vou com você. Portanto, não vá se perder em lugar nenhum, está bem? Não farei nada disso. Minha alma já está ardendo de determinação para terminar todo o meu trabalho com perfeição. Sua alma está queimando por algo assim. A cara de choque de Emília com o impulso ardente de Subaru fez com que os dois caíssem na gargalhada. Depois de rir assim por um tempo, Emília sentiu um pouco e se levantou da cama. Ela passou ao lado de Subaru e olhou pela janela, dando um sorriso fraco e encantador para o céu. As estrelas estão tão bonitas hoje. Provavelmente amanhã também estará claro? Sim. Será um dia que nunca esquecerei. Lá vem você de novo, Subaru. Emília se virou e se encostou no parapeito da janela, começando a repreender Subaru por sua frivolidade. Mas sua língua parou de se mover quando ela viu a expressão no rosto de Subaru. Sem dúvida, foi porque, quando ela não estava olhando, a expressão de Subaru ficou estranhamente séria. Se você ficar aqui por muito tempo, vou acabar caindo no sono e confundindo você com um travesseiro de apertar até de manhã. Agora mesmo. Ah, não é nada. Sabe, se você parar de falar assim de repente, isso realmente deixa os rapazes nervosos. Emília, talvez irritada com o fato de ele estar sondando o significado mais profundo de suas ações, comentou, não é nada, enquanto saía da janela e passava de forma elegante por Subaru. Ela foi direto para a maçaneta da porta antes de olhar para trás. Agora, então, lute Subaru. Trabalhe duro amanhã. As recompensas só vêm para as crianças que trabalham duro por elas. Ela fez um leve aceno com a mão para lhe dar boa noite, seguido de um sorriso e um movimento de cabelo. Sem esperar pela resposta de Subaru, a silhueta prateada desapareceu pela porta. Ele podia esticar a mão, mas não conseguia alcançá-la. Tudo que restou em seu quarto da adorável garota foi o leve aroma de seu perfume no ar. Mas... Espera aí, sério? Puxa, estou ficando muito popular aqui. Sério. A promessa havia sido feita mais uma vez. Agora, Subaru poderia desafiar a noite novamente. Faltavam 6 horas para terminar a quarta noite. 6 horas antes da prometida manhã do quinto dia. Agora, Senhor Destino, vamos fazer isso. Subaru estava sentado no chão com as costas encostadas na cama, passando cada momento com ansiedade enquanto esperava o dia nascer. A frieza do chão não havia sido registrada nas mais de 2 horas que ele passou sentado ali. Mas o corpo de Subaru estava extremamente, quase excessivamente consciente do frio. O motivo era simples. Quem conseguiria dormir com o coração batendo assim? Seus batimentos cardíacos eram rápidos e altos, produzindo grandes batidas que ele poderia jurar que estavam soando em seus tímpanos. Seus sentidos estavam aguçados a ponto de sentir o sangue correndo por todo o corpo, seus dedos latejavam sem parar como se estivessem dormentes. Isso é o que eu ganho por esperar ansiosamente pela promessa com a Emília. Puxa, eu não tinha tanta dificuldade para dormir desde antes daquele piquenique na primeira série, e acabei dormindo demais na viagem da escola. Realmente me faz voltar no tempo. Subaru olhou para o céu que estava olhando por horas a fio, distraído com as lembranças. Ainda é muito tempo, pensou ele tardiamente. Faltavam cerca de 4 horas para o amanhecer. Ele não sentia sono algum, mas ficar de guarda para qualquer coisa que pudesse ocorrer havia desgastado seus nervos. Pensar na possibilidade de um ataque o impossibilitava de se concentrar em qualquer outra coisa para matar o tempo. Além disso, continuar pensando era a única coisa que Subaru podia fazer. Ele havia refeito os últimos 4 dias, ou seja, 4 dias pela segunda vez. Havia inúmeras diferenças em desacordo com eventos anteriores. Elas afetaram muito o caminho que ele tomou para chegar àquela noite. Mas Subaru certamente havia marcado a maioria dos eventos em sua memória. No entanto,
O que o incomodava era que ele ainda não tinha ideia de como evitar um novo golpe. As relações com Emília eram boas. Ele sentia que as relações com Han e Ren estavam melhorando, mas ele não havia encontrado Beatriz desde aquela noite. Da última vez, não foi por muito tempo, mas Subaru esteve em contato com Beatriz. Deixando isso de lado, ele mal tinha visto Beatriz dessa vez. O gerenciamento rigoroso do tempo o impediu de trocar mais do que algumas palavras com ela. Assim como antes, ela me deu uma boa bronca só de ver meu rosto. Nossa! Ele não se lembrava de ter discutido muito com ela, mas certamente foi a presença de Beatriz que salvou a mente de Subaru de se despedaçar quando confrontado com o seu primeiro dia. Foi a normalidade da forma como ela o dispensou que fez com que Subaru se sentisse calmo o suficiente para se encontrar. Eu deveria ter agradecido a ela por isso de alguma forma. Não que Beatriz fosse gostar do que ele estava agradecendo, e sem dúvida ela faria uma cara feia se ele agradecesse, mas Subaru ainda queria compartilhar seus pensamentos com ela. Com um sorriso, ele se lembrou das conversas espinhosas em que os dois haviam se envolvido. Se ele conseguisse chegar até a manhã seguinte, haveria muito mais coisas que ele poderia realizar. Ele tinha coisas que queria dizer, não apenas para Beatriz, mas para Han, Ren e até mesmo Roosevelt. É claro que ele queria que isso fosse feito depois de esgotar 10.000 palavras sobre Emília. Olhando para trás, ele teve que sorrir. Juntando a última vez e aquela, foram 8 dias no total. Talvez tenha sido a sensação de estar com o corpo mole que fez com que suas pálpebras parecessem um pouco mais pesadas, embora ainda faltassem 3 horas para o amanhecer. Isso não é um MMO. Não é brincadeira se eu cair no sono aqui. Ele esfregou as pálpebras quando a sonolência repentina se dissipou. Mas a sonolência veio acompanhada de um calafrio. Ele deu um sorriso amargo quando seu corpo começou a tremer de repente. Ele segurou os 2 ombros, tentando aumentar a temperatura do corpo. Mas o frio não o abandonava, não importava o que ele fizesse. Ainda assim, a sonolência piorou gradualmente. Subaru, tão otimista, percebeu que a situação havia mudado. Olhando mais de perto, ele viu que a pele sob as mangas de sua jaqueta de corrida estava toda arrepiada. Gelado até os ossos, ele não conseguia parar de tremer. Isso não era normal. A estação do ano nesse outro mundo era como o final da primavera em seu próprio mundo. Os dias estavam quase quentes demais para camisas de manga comprida. Então, por que seus dentes estavam batendo daquele jeito? Isso é ruim, não me diga que isso é. Sentindo um calafrio que não vinha do frio, mas do medo, Subaru nervosamente colocou as mãos no chão. Mas com tremor já se espalhando por todo o corpo, seus braços não conseguiam sustentá-lo. Quando ele se levantou, seus joelhos pareciam estar rangendo a ponto de se romperem. Subaru ficou horrorizado com a preguiça e a náusea que sentia. Há alguém. O ritmo cardíaco de Subaru, tão forte antes, havia enfraquecido e sua respiração estava difícil quando ele saiu do quarto. Ele queria pedir ajuda, mas sua voz rouca ficou presa na garganta. Suas pernas estavam com cãibras, como se seus pulmões não estivessem aceitando o oxigênio do ar seco que pairava no corredor escuro. Isso é ruim, foi o pensamento que dominou o fundo da mente de Subaru. Ele não tinha nenhuma compreensão tangível do que estava acontecendo com seu corpo. A única coisa que ele sabia era que sua vida estava em perigo. Subaru caminhou lentamente para frente, gemendo enquanto se dirigia para a escada que subia. Cada passo pela passagem familiar era tão trabalhoso que parecia cortar mais um pedaço de sua alma. Chegando à escada, ele subiu um degrau de cada vez, com as mãos e os pés. Ele se perguntava quanto tempo levaria para chegar ao topo. Só de pensar nisso, Subaru se esvaziou enquanto se arrastava mais para dentro do corredor. As entranhas de seu corpo pareciam estar derretendo. Ele sentia como se tudo estivesse se transformando em uma espécie de sopa. O vômito que brotou escorria do canto da boca de Subaru para o corredor. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Subaru, rastejando tão pateticamente, tinha apenas uma coisa, uma pessoa, em sua mente.
Emilia. 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 Tenho que ir até Emilia. Responsabilidade, ou talvez dever, Subaru era movido por uma emoção que não conseguia expressar em palavras. Naquele momento, Subaru não tinha o instinto de autopreservação comum a todas as espécies. Subaru, rastejando até o quarto de Emilia, mal conseguia respirar. Com os braços fracos demais para suportar o peso do corpo, ele se apoiou na parede e deslizou para frente. Qualquer pessoa que estivesse observando teria sentido menos pena do que repulsa por ele ter perdido a dignidade de andar ereto como um homem. Seu corpo inteiro estava lento. Sua respiração era irregular, enquanto seus ouvidos continuavam com um zumbido agudo. Portanto, foi por puro acaso, pode-se até dizer que foi sorte, que Subaru percebeu o som estranho. O som que ele notou foi como o tilintar de uma corrente. Com uma sensação ruim, ele parou de se mover. Seu ombro deslizou pela parede e ele pressionou a cabeça contra o chão. No momento seguinte, um impacto fez Subaru recuar. O corpo de Subaru, que havia caído no chão apenas um momento antes, voou. Ele quicou várias vezes, com o rosto literalmente limpando o chão, quando Subaru percebeu que algo o havia atingido com uma força incrível. Não havia dor. No entanto, ele sentia um mal-estar como se tudo, desde as pontas dos dedos das mãos e dos pés até o meio do peito, tivesse passado por um liquidificador. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele começou a dizer enquanto tentava colocar a mão no chão para se levantar. Mas sua mão trêmula não tinha força para agarrar o chão. Isso era estranho. Ele não tinha equilíbrio. Seu braço direito estava se esforçando tanto, o que seu braço esquerdo estava fazendo? Para onde ele havia fugido? Irritado por nenhuma razão tangível, Subaru olhou para seu braço esquerdo inútil. Foi então que ele percebeu que tudo que restava de seu ombro havia sido arrancado. Caído de lado, Subaru olhou atônito para seu braço esquerdo amputado. Uma grande quantidade de sangue jorrou do ferimento feito nele que fez seu braço esquerdo e ombro voarem, tingindo o corredor de vermelho. Um momento depois de perceber a existência do ferimento, Subaru foi atingido por uma dor como um raio que percorria todo o seu corpo. Subaru, não conseguindo mais processar a dor e o calor, se debateu como um peixe encalhado e moribundo, batendo-se contra o chão várias vezes, sufocado demais para sequer gritar. Sua visão desapareceu, com a luz vermelha e amarela se misturando enquanto a consciência de Subaru desaparecia da mansão. Eu quero morrer. 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 Não quero viver. Só quero morrer. Vou morrer logo. Estou morto. Não sei de nada. Tudo está muito distante. Não consigo me lembrar de nada. Não me importo com nada. Apenas me deixe morrer. Como se estivesse respondendo ao apelo sincero de Subaru. O som de uma corrente. Esse som fraco foi a última coisa que ele ouviu antes de seu crânio ser esmagado, realizando seu desejo. Acordar gritando era uma experiência ruim para o coração. Subaru, que estava se jogando para fora dos lençóis ao acordar, respirava com dificuldade enquanto absorvia o choque. Mão esquerda. Está aqui, não está. Ele esticou a mão esquerda para o ar, como se estivesse tentando pegar algo com ela. Seu lado esquerdo, cortado e arrebentado, estava intacto. Segurando o braço direito para confirmar que ele também estava lá, a sensação de perda que Subaru absorveu por um tempo o fez tremer e sentir-se mal do estômago. Subaru sentiu que seu coração estava apertado ao olhar para a mão esquerda restaurada. É claro que também não havia cicatrizes, nem da explosão, nem da mordida do cachorro nas costas de sua mão. Eu voltei novamente. O desaparecimento das cicatrizes significava que Subaru havia perdido sua luta contra o destino. Ele havia voltado no tempo. Talvez fosse possível dizer que ele recebeu outra chance de revanche. De qualquer forma, ele tinha que confirmar a hora, e quando chegou a esse pensamento. Desculpe. Bom dia.
Subaru finalmente percebeu que as gêmeas estavam se abraçando em um canto da sala enquanto o observavam. Como pequenos animais que se mantêm à distância, nenhuma delas respondeu à saudação completamente fora de lugar de Subaru. Subaru coçou a cabeça enquanto se perguntava o que deveria fazer. Sem dúvida, Han e Ren haviam se esquecido de Subaru. Isso fez o peito de Subaru doer um pouco, mas ele ignorou a dor e sorriu. Ele mostraria sua sinceridade como o primeiro passo para se dar bem. Afinal de contas, mesmo que elas o tivessem esquecido, ele não as havia esquecido. Desculpe pelo incômodo. Subaru Natsuki, reiniciado e pronto para partir. Subaru se levantou da cama com firmeza, ficando de pé e apontando o dedo indicador para os céus. Desconsiderando a surpresa das gêmeas com sua aproximação repentina, Subaru permaneceu em sua pose dramática e disse: "A propósito, qual é a data e a hora?" É assim começou seu primeiro dia na mansão Rosval pela terceira vez.